Eu estava voltando para casa depois de uma missão. Meu primeiro Natal com a família em anos. Meu pai mandou uma mensagem: o Natal é melhor sem você. Não venha. Respondi com uma única palavra: entendido. Então fiz uma alteração discreta em parte da papelada. 48 horas depois, 7 chamadas perdidas. Uma delas, do advogado deles. Meu nome é Caleb. Tenho 28 anos e sou sargento do Exército dos Estados Unidos. E, até pouco tempo atrás, eu era o cara que mandava metade do salário para casa todo mês porque achava que era isso que significava família. Fiquei estacionado na Alemanha no último ano. Não vejo minha família pessoalmente há quase 4 anos. Não por falta de vontade, mas porque chega uma hora em que você cansa de atravessar o mundo só para se sentir um estranho esquecido na própria sala de estar. Ainda assim, este ano eu tinha esperança. Engraçado, né? Você pensaria que alguém treinado em avaliação de risco tático saberia que não se deve apostar em gente que nunca está lá por você. Mas acho que sou humano antes de ser soldado. E humanos têm esperança, mesmo quando não deveriam. Quando descobri que meu pedido de licença para o Natal foi aprovado, fiquei realmente animado. Eu não voltava para casa nas festas desde que me alistei. Imaginei minha mãe emocionada, talvez até arrumando um lugar para minha mesa. Imaginei meu pai me oferecendo uma cerveja, sem clima estranho. Até pensei, idioticamente, que minha irmã pudesse perguntar sobre minha vida em vez de falar só dos problemas com o carro. Então, comprei a passagem sem reembolso, porque aparentemente também acredito em milagres. Mandei mensagem para minha mãe: consegui a licença. Vou estar em casa no Natal. Mal posso esperar para ver todo mundo. Ela reagiu com entusiasmo. Nenhuma palavra, só um pequeno coração vermelho. Tentei não dar muita importância. Juro que tentei. Por alguns dias, me deixei acreditar que tudo ia dar certo. Que eu voltaria para casa com aconchego, não tensão. Que as pessoas para quem eu mandava dinheiro todo mês talvez realmente quisessem minha presença, não só minha ajuda financeira. Então, 12 dias antes do Natal, meu celular tocou enquanto eu comia uma barra de proteína velha na cozinha da base. Era meu pai. O Natal é melhor sem você. Não venha. Fiquei olhando para aquela mensagem um bom tempo, torcendo para ser uma piada. Um erro de digitação. Qualquer coisa. 2 minutos depois, minha irmã mandou mensagem. Isso só vai deixar as coisas esquisitas. Por favor, não aparece. Aquela doeu mais do que deveria. Não que ela tivesse sido calorosa algum dia, mas soou como algo que você diz sobre um ex, não sobre o próprio irmão. Não discuti. Não perguntei por quê. Só respondi: entendido. Queria poder dizer que não senti nada. Que já estava acostumado. Mas seria mentira. Daquelas que os soldados contam para si mesmos só para conseguir dormir melhor à noite. Não, meu coração se partiu. Não alto, nem de forma dramática. Só daquele jeito silencioso e familiar, em que algo dentro de você muda e você sabe que não tem volta. E então algo mais aconteceu. Não exatamente raiva. Nem vingança. Só clareza. Naquela noite, entrei nos sistemas onde meu nome ainda constava. A conta conjunta de serviços públicos que eu estava cobrindo temporariamente há 3 anos. O seguro do carro da minha irmã, que vinha sendo discretamente debitado no meu cartão desde que ela perdeu o emprego. E, o mais importante, o portal de pagamento da hipoteca para onde eu mandava dinheiro todo mês, mesmo sem meu nome sequer constar na escritura. Eu não era dono da casa, mas ajudava a mantê-la de pé. Meu pai não conseguiu um empréstimo depois que foi demitido. Foi o meu crédito e a minha renda que tornaram a aprovação possível e, desde então, eu era a muleta invisível que ninguém reconhecia. Então, fiz algumas mudanças discretas. Primeiro, cancelei as transferências automáticas. Depois, enviei um e-mail formal ao administrador da hipoteca informando que eu não contribuiria mais financeiramente, e que toda comunicação deveria ser direcionada ao mutuário principal listado, meu pai. Tem certeza? Perguntou o representante ao telefone. Isso pode gerar a necessidade de refinanciamento ou até levar a uma interrupção de pagamento.
Assenti, mesmo sabendo que ele não podia me ver. Tenho certeza. Então, fiz algo que nem eu consigo explicar direito. Mesmo assim, peguei o voo para casa. Sim, eu sei. Disseram para eu não ir. Deixaram bem claro que eu não era bem-vindo. Mas a passagem já estava comprada. E talvez uma parte triste e teimosa de mim precisasse enfrentar tudo aquilo, voltar uma última vez mesmo que eu não chegasse a colocar os pés dentro de casa. Cheguei 2 dias antes do Natal. Não aluguei carro. Peguei um táxi direto para um motel barato perto da rodovia daquele tipo com paredes finas demais e manchas suspeitas nas cortinas. Sentei na beira da cama e olhei para a cidade que um dia foi minha. As luzes, as mesmas lojas, o mesmo vento gelado soprando entre as árvores secas. Mas eu não sentia que pertencia àquele lugar. Me sentia um estranho que já tinha passado do tempo permitido na própria vida. Não passei na casa. Não entrei em contato de novo. Apenas esperei. Na manhã seguinte, meu telefone não parava de vibrar. 7 chamadas perdidas, 3 do meu pai, 2 de um número desconhecido, uma da minha irmã e uma de um número que eu não reconheci até ouvir o recado de voz. Senhor Morgan, aqui é Nathan Calavai, advogado de seus pais. Fui informado de que o senhor retirou o apoio financeiro relacionado à hipoteca. Eles estão compreensivelmente preocupados. Gostaria de falar com o senhor antes que isso traga mais complicações. Complicações? Sussurrei, olhando pro telefone. Agora eles estavam preocupados. Não quando eu estava transferindo dinheiro do outro lado do Atlântico. Não quando eu perdi aniversários, feriados, anos inteiros da minha vida. Não, agora. Agora que o dinheiro parou. Não retornei a ligação. Pedi comida barata, fechei as cortinas finas do motel e deixei o silêncio me envolver como uma armadura. Eu estava oficialmente em casa para o Natal, só não em um lugar onde eles pudessem me ver. E, pela primeira vez em anos, experimentei algo que não sentia há muito tempo: controle. Não me lembro exatamente da primeira vez que me senti um estranho na minha própria família. Só me lembro de perceber que sempre foi assim. Não houve um grande momento, nenhum rompimento dramático, nenhuma fuga de casa. Só um acúmulo lento de momentos em que fui lembrado de forma educada, passiva, ou com um sorriso condescendente de que eu era útil, mas não essencial. Presente, mas nunca o centro. Eu tinha 8 anos quando minha irmã, Haley, nasceu. Ela veio ao mundo vermelha e chorando, e meus pais a trataram como se tivesse descido direto do céu em uma nuvem particular. Meu pai dizia que ela era o bebê milagre, o que sempre me fez pensar no que isso me tornava. Um ensaio? Uma abertura de show? Para ser justo, eu era uma criança quieta. Eu não era taciturno, nem estranho, só dava pouco trabalho. Lia livros, organizava meus soldadinhos de brinquedo e tirava notas razoáveis. Ninguém se preocupava comigo. E, na minha família, não precisar de ajuda significava não receber atenção. Naquela época, meu pai era capataz numa siderúrgica. Tinha uma personalidade forte, risada alta, opiniões inflexíveis. Era o tipo de homem que achava que emoção era fraqueza a menos que viesse acompanhada de um punho fechado ou de uma voz gritando. Se eu chorasse, ele mandava eu parar. Se eu ficasse calado, me chamava de dramático. Se eu demonstrasse raiva, ouvia que estava agindo como uma menininha. Minha mãe era mais gentil, mas de um jeito distante, nebuloso. Às vezes eu nem tinha certeza se ela estava realmente na mesma sala que eu. Ela esquecia reuniões da escola, perdia meus treinos esportivos, e, de vez em quando, até esquecia de fazer meu lanche. Mas lembrava do recital de balé da Haley, das festinhas dela, dos lanches que ela mais gostava. Eu não era rejeitado. Só ignorado a menos que fizesse algo errado. Quando fiz 16 anos, arrumei um emprego de meio período num posto de gasolina. Guardei cada centavo. Tinha uma fantasia de que usaria aquele dinheiro para comprar um carro usado, sair por aí, talvez dirigir até o mundo parecer maior. Mas, depois de um mês, meu pai pegou minhas economias emprestadas para consertar um vazamento no telhado. O telhado nunca foi consertado. Mas a festa de 16 anos da Haley teve DJ e cupcakes. Entrei para o exército aos 19. Ninguém tentou me impedir. Meu pai só disse: imagino.
Minha mãe chorou, mas parecia uma cena ensaiada, como se ela achasse que era isso que mães deviam fazer. Haley não disse nada. Acho que ela só presumiu que eu acabaria voltando, girando ao redor deles como sempre. O treinamento foi brutal. Mas, pela primeira vez, as coisas faziam sentido. Tinha regras. Tinha expectativas. E tinha consequências. Se você se esforçasse, ganhava algo em troca. Você fazia parte de alguma coisa. Pela primeira vez na vida, eu senti que tinha um lugar. Enquanto isso, em casa, nada mudava. Ou melhor, tudo mudava e ninguém me contava nada. Descobri que meu pai tinha sido demitido da fábrica quando vi um link do GoFundMe que minha mãe postou no Facebook. A legenda dizia: tempos difíceis. Tentando me manter de pé. Qualquer ajuda já ajuda. Essa foi a primeira vez que enviei dinheiro. Nem pensei duas vezes. Entrei na minha conta militar e mandei $2.000. Meu pai não disse obrigado. Apenas mandou uma mensagem. Isso deve cobrir este mês. Me avisa quando puder mandar mais. Depois disso, virou rotina. Conta de luz. Seguro do carro. A hipoteca. Sempre tinha uma justificativa. Sempre um suspiro da minha mãe, ou um silêncio constrangido do meu pai. Não vai ser para sempre. Você é o único que está bem agora. Haley, enquanto isso, trabalhava meio período e tentava se encontrar. Aos 22 anos, bateu o segundo carro. Paguei a franquia. Ajudei ela a comprar um SUV usado. Ela me mandou uma mensagem com uma única palavra. Valeu. Um mês depois, postou uma foto com a legenda: quando você trabalha duro, você conquista suas recompensas. Não respondi. Só tirei uma captura de tela e salvei numa pasta chamada Dívidas Não Pagas e Coisas Não Ditas. A última vez que fui visitar no Natal, 4 anos atrás, minha última tentativa real, mal levantaram os olhos quando entrei. Meu antigo quarto tinha virado depósito. Dormi no sofá. Durante o jantar, meu pai fez um brinde para Haley, aquela que está sempre por perto. Eu não disse nada. Também quase não comi. Na manhã seguinte, não havia nenhum presente com meu nome. Só uma caneca que dizia: veterinário rabugento. Todos riram. Minha mãe comentou: é só uma brincadeira. Eu sorri, porque é isso que a gente faz quando vira a própria piada. Depois daquilo, parei de voltar. Ainda mandava dinheiro. Ainda atendia ligações. Mas alguma parte de mim começou a fechar portas, devagar, em silêncio, uma por uma. E mesmo assim, de algum jeito, eu ainda tinha esperança. Quando minha licença foi aprovada este ano, pensei que talvez eles tivessem mudado. Que talvez, se eu aparecesse, eles ficariam felizes em me ver. Não porque eu mandei dinheiro ou resolvi outra crise. Mas porque eu era eu. Uma esperança boba. Mas a esperança nem sempre pede licença. Às vezes, ela só aparece. Agora, sentado em um motel à beira da rodovia, pensei em tudo isso. Nos aniversários que perdi, nos salários que redirecionei, nas versões de mim mesmo que enterrei só para manter a paz. Pensei em como treinei para zonas de guerra, mas não consegui sobreviver na minha própria sala de estar. Lembrei quando a Haley disse que eu era intenso demais porque não ri de um meme onde alguém fingia ser um veterano em situação de rua só para ganhar curtidas. Pensei em como minha mãe sempre dizia: a gente ama vocês. Só não sabe demonstrar. Como se amar fosse um quebra-cabeça que eu nunca consegui montar. Pensei em tudo isso, e percebi algo que doeu e, ao mesmo tempo, me trouxe alívio. Eu não fazia parte daquela família. Não de verdade. Eu só estava financiando. A ligação veio 2 dias antes do Natal. No começo, ignorei. Não por raiva ou pelo menos, não conscientemente. Mas porque eu não devia urgência a eles. Eu já tinha entregado tudo no instante em que meu telefone acendeu com o código de área 503. Já tinha feito controle de danos demais para pessoas que só lembravam de mim quando alguma coisa quebrava. A primeira onda foi pequena, uma chamada perdida do meu pai, uma mensagem de voz de um número desconhecido.
Uma mensagem da Haley às 23h49 tarde o suficiente para ser incômoda, cedo bastante para ser dramática. Eu não ouvi. Depois veio a segunda onda. 7 chamadas perdidas antes do meio-dia. Uma do fixo de casa, 3 do celular do meu pai, 2 da Haley, e uma de um número chamado Calava Andy Green Law Office. Essa me chamou a atenção. Me sentei na beira da cama do motel, com uma xícara de café na mão, encarando o identificador de chamadas como se ele fosse me dar alguma explicação. No fim, a curiosidade venceu. Apertei o play. Senhor Morgan, aqui é Nathan Calavai, advogado de seus pais. Fui informado de que o senhor interrompeu as contribuições financeiras relacionadas a um imóvel financiado em conjunto. Eles estão compreensivelmente aflitos. Gostaria de falar com o senhor antes que isso gere mais complicações. Complicações? Eu murmurei. Certo. Tipo dignidade própria. Não retornei a ligação. Não estava interessado em ser gerenciado. Eu sabia como aquele jogo funcionava, transformar preocupação em culpa, e culpa em obrigação. E torcer para que eu desistisse antes de terem que lidar com as consequências de viver sem mim. Em vez disso, coloquei o celular no modo não perturbe e fui caminhar. Estava nevando. Aquela neve leve do começo do inverno, que cobre seus ombros, mas não o bastante para deixar nada bonito. As ruas estavam iguais às que eu lembrava, meio sem graça, meio cinzentas. Minha cidade natal não mudou muito. Mas, de algum jeito, eu mudei. Passei pela padaria onde costumava comprar donuts baratos nas manhãs de sábado. A placa já estava desbotada. Uma vez, a Haley foi pega roubando ali, e fui eu quem atravessou a cidade de bicicleta para buscá-la, só para que meu pai não descobrisse. Ela me agradeceu ficando uma semana sem falar comigo. Disse que eu tinha estragado a vibe dela. Eu ri sozinho, aquele tipo de riso triste, que mais parece um suspiro cheio de lembranças. Quando voltei pro motel, a recepcionista me olhou. O telefone não para de tocar para você, disse. Você é algum tipo de celebridade local? Algo assim, respondi, e subi as escadas. Naquela noite, fiz o que qualquer adulto emocionalmente resolvido faria. Abri uma garrafa de uísque barato que comprei no posto e fiquei sentado no escuro assistindo vídeos antigos de treinamento no meu laptop. Não porque sentia falta da missão, mas porque aquilo me lembrava de quem eu era quando não estava sendo usado. Por volta da 1 da manhã, as mensagens começaram a mudar. Até então, tudo era indignação e confusão. Que diabos, Caleb? Você não pode simplesmente abandonar sua família. Precisávamos desse dinheiro. O que está acontecendo com você? Mas agora, o tom tinha mudado. Mamãe chorou o dia todo. Papai diz que está com dor no peito. Você está matando eles com esse silêncio. Levantei meu copo em direção ao teto, brindando a manipulação emocional. Safra de 1995 e ainda potente. Quase cedi. Não porque acreditasse neles, mas porque foi isso que me ensinaram a fazer, acalmar, resolver, carregar. Mas aí me lembrei do que um colega uma vez me disse. O silêncio que você mantém muitas vezes fala mais alto que qualquer coisa que você diga. Então, eu o mantive. Na manhã da véspera de Natal, as mensagens passaram de dramáticas para bíblicas. Versículos, súplicas. Uma postagem enigmática da Haley. Algumas pessoas esquecem quem as alimentou quando estavam morrendo de fome. Acompanhada de uma foto de família, minha mãe e meu pai sentados no sofá, 3 meias penduradas na parede. A minha não estava lá. E foi aí que quebrei o silêncio. Não com uma ligação. Nem com uma resposta. Só com uma única postagem. Um álbum chamado Só para deixar claro. A legenda dizia: às vezes, família não é quem te gerou. É quem não pede provas toda vez que você diz que está cansado. Dentro do álbum, capturas de tela. Transferências bancárias. Comprovantes de seguro. Extratos da hipoteca com meu número de roteamento apagado. Datas. Totais. Sem comentários. Só recibos. A reação foi imediata. Os comentários começaram a chegar.
Primos com quem eu não falava há anos me mandaram mensagens privadas. Cara, é sério isso? Você tava bancando tudo isso? Sempre fizeram parecer que você tinha abandonado eles. Eu não fazia ideia, mano. Que loucura. O Facebook da minha mãe ficou fora do ar em menos de 1 hora. Meu pai trocou a foto de perfil para uma dele pescando. Clássica fuga. Haley postou algo passivo-agressivo sobre pessoas que vivem de drama. Não respondi. Não em voz alta. Mas reservei mais uma noite no motel. Às 18h32, recebi uma mensagem de voz do meu pai. Você foi longe demais, filho. Longe demais. Você nos humilhou. Eu nem sei mais quem você é. Você costumava ser leal. Agora você é só cruel. Parabéns. Você arruinou o Natal. Irônico, considerando que eu nem tinha sido convidado. Às 19h10, Haley mandou a mensagem final. Você deixou claro o seu ponto. Eles estão surtando. A mãe não está comendo. O pai está ameaçando vender a casa. Tá feliz agora? Não, eu não estava feliz. Mas fui honesto. Pela primeira vez, fui honesto comigo mesmo. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Digitei uma resposta. Depois apaguei. Em vez disso, fiquei em silêncio. E, dessa vez, percebi que não estava esperando que eles entendessem. Estava, finalmente, aprendendo a parar de me explicar. Não respondi à última mensagem da Haley, aquela em que ela perguntou: Você tá feliz agora? Porque eu não estava. De verdade. Não me sentia vitorioso, nem justificado. Só cansado. Como alguém que arrastou uma mala morro acima por 10 anos, e finalmente soltou a alça. Na manhã de Natal, acordei com silêncio. Sem ligações. Sem ameaças. Sem bombas de culpa. Só o zumbido do frigobar do motel, uma luz piscando no celular, e uma mensagem de voz não lida de um número desconhecido. Apertei o play. Caleb, aqui é o Sr. Calavai novamente. Falei com seus pais e acho que as emoções estão à flor da pele agora. Eles gostariam de se encontrar pessoalmente. Sem pressão, claro. Mas acredito que uma conversa tranquila poderia resolver isso. Fiquei olhando para o teto. Resolver o quê, exatamente? A década inteira de manipulação emocional da família? A condição de refém financeiro? Ainda assim, uma parte de mim estava curiosa. Respondi com uma mensagem curta, marcando hora e lugar, amanhã, às 18 horas. Denis Diner, na Rota 12. Mesa no fundo. Terreno neutro. Em locais públicos, é mais difícil gritar ou, pelo menos, mais difícil gritar alto. Não contei a eles que levaria alguém. Na noite seguinte, cheguei com 10 minutos de antecedência e pedi um café. Sem comida. Eu não confiava que meu estômago ia colaborar. O lugar estava silencioso, mal iluminado, com uma jukebox velha no canto e luzes de Natal ainda piscando como se ninguém tivesse avisado que a festa acabou. Escolhi uma mesa nos fundos, do tipo de onde você vê a porta e todas as saídas. Exatamente às 18h03, eles entraram. Meu pai, com aquela jaqueta engomada e o queixo travado. Minha mãe segurava a bolsa como se ela pudesse sair correndo sozinha. Haley usava óculos escuros, dentro do restaurante uma escolha de estilo ou um disfarce mal feito. Sentaram-se sem dizer uma palavra. Eu também não os cumprimentei. Só observei. Meu pai foi o primeiro a falar. Não queremos que a situação piore. Minha mãe interrompeu, com a voz quebrada. Somos uma família. Todos dissemos coisas que não deveríamos. Haley fungou. Mas postar coisas privadas online, Caleb? Foi baixo. Até pra você. Me encostei na cadeira. Até pra mim? Interessante. Meu pai apertou os olhos. Você humilhou sua mãe. Sua irmã. Sua família. Tomei um gole do café. Não, vocês fizeram isso. Eu só parei de esconder.
Os óculos de sol de Haley escorregaram um pouco. Os olhos estavam vermelhos. Você não precisava nos expor assim. Aquela casa interrompida estava sendo parcialmente paga por alguém que não tinha permissão de entrar nela no Natal. Não vamos fingir que isso é sobre logística. Meu pai cerrou os punhos sobre a mesa. Viemos aqui para resolver isso. Se vocês continuarem se fazendo de vítimas, não tem nada para resolver, disse, com a voz fria. Eu só parei de financiar minha própria borracha. Coloquei a mão no casaco e tirei uma pasta grossa, cheia de divisórias bem organizadas. Já que estamos aqui, vamos deixar tudo claro. Deslizei a pasta pela mesa. Lá dentro, registros de todas as transferências bancárias que fiz, contas pagas, e um documento do banco confirmando que eu havia encerrado as contribuições. Registro do seguro do carro da Haley. E, sim, capturas de tela todas aquelas que convenientemente esqueceram. A expressão da minha mãe ficou dura. O rosto do meu pai ficou vermelho. Haley pressionou os lábios numa linha tão fina que eu achei que ela fosse explodir. A gente não te pediu tudo isso, mãe murmurou. Você não precisava pedir, respondi. Só esperava que eu fizesse. Meu pai bateu a mão na mesa. Você acha que isso te faz melhor do que a gente? Não falei, calmo. Só não sou burro o suficiente para continuar bancando gente que me trata como um peso. Haley tirou os óculos. Você está sendo cruel. Está fazendo isso com a sua família. Família é via de mão dupla. E eu tô andando sozinho há anos. Nesse momento, o sino da porta do restaurante tocou. Nem precisei olhar. Eu já sabia. Tilton entrou alto apesar da bengala, cabelos grisalhos penteados para trás, olhos tão afiados quanto sempre. Usava um casaco mais velho que eu e trazia uma expressão que congelou todo mundo na cabine. Bem, disse ele, com voz serena, isso aqui tá aconchegante. Meu pai se levantou, o pânico estampado no rosto. Tom? Eu não sabia que você estava na cidade. Você nunca sabe, Ron. Esse é o seu problema. Ele se virou para mim. Caleb. Que bom te ver. Está melhor agora? Depois olhou para os meus pais e para Haley. Fiquei sabendo das mensagens. Do jeito que vocês falaram com ele. Do advogado. Das lágrimas. Você sempre foi um bom ator, Ron. Meu pai abriu a boca, mas não saiu som. Tom continuou. Quando Caleb me visitou no ano passado, em segredo, veja bem, ele não pediu nada. Me ajudou a limpar as calhas. Me tratou como se eu importasse. E quando tive aquele susto com a saúde, ele foi o único que apareceu. E veio de outro continente. Minha mãe começou a falar, mas Tom levantou a mão. Poupe suas palavras. Então, ele enfiou a mão no casaco e tirou um envelope lacrado. Colocou-o na frente do meu pai. Meu testamento atualizado foi assinado há 2 semanas. Caleb é o único beneficiário. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A casa. O terreno. As economias. Tudo iria para mim. A boca de Haley se abriu. Você tá brincando. Não, disse Tom. Eu não brinco com consequências. Papai parecia ter levado um soco. Você está nos excluindo. Finalmente estou cortando a podridão, disse Tom. E não, você não pode contestar. Registrei o documento em cartório e também com meu advogado. Ele se virou para mim. Eu devia ter feito isso antes. Me desculpe por ter demorado. Assenti, com a garganta apertada. Você fez isso a tempo. Tom saiu sem drama, apenas o som leve da bengala tocando o chão de ladrilhos. Me levantei e deixei algumas notas sobre a mesa. Obrigada por nos encontrar, disse minha mãe, com os olhos piscando rápido. Caleb, por favor. Você tomou sua decisão, interrompi. Isso era meu. Papai rosnou. Então você vai simplesmente ir embora, depois de tudo que fizemos por você? Olhei bem fundo nos olhos dele. Você não fez nada por mim. Você fez coisas comigo. E agora eu terminei. Fui embora. Naquela noite, de volta ao motel,
recebi uma última mensagem da Haley. Não sei mais quem você é. Não respondi. Mas sussurrei para o quarto vazio. Alguém que finalmente aprendeu a ir embora. Epílogo. 2 meses depois, eu estava no meio da sala do tio Tom, cercado por caixas de mudança, e senti algo que não sentia há anos: quietude. Não o silêncio pesado, cheio de culpa, mas a verdadeira quietude. Paz. Tirei outra licença do trabalho depois que a herança foi finalizada. O advogado cuidou de tudo com eficiência. Sem drama, sem complicações, apenas a transferência de propriedade de alguém que me viu, realmente me viu, para alguém que finalmente entendeu o que ser visto significa. A casa era pequena, antiga, silenciosa, mas era minha. E não porque eu a ganhei por sangue, culpa ou obrigação, mas porque alguém acreditou que eu merecia mais do que apenas sobreviver. Coloquei uma foto na lareira, eu e o tio Tom, daquela última visita. Estávamos na varanda dele, rindo de alguma coisa que nem lembro mais. Só me lembro da expressão no rosto dele. Orgulho. Aquele tipo raro de amor que não se anuncia, só aparece. Desde aquela noite no restaurante, não falei mais com meus pais, nem com Haley. Houve algumas mensagens depois que o testamento veio à tona, algumas implorando, outras me acusando. Bloqueei todas. E não me senti culpado. Não mais. Você não deve paz a ninguém só porque compartilha sangue com ela. Às vezes, é a própria família que te esgota. E às vezes, liberdade é o que acontece quando você finalmente para de deixá-los. Não tenho certeza do que vem a seguir. Talvez eu transforme essa casa em algo que faça sentido, um lugar onde veteranos possam descansar. Ou talvez eu só viva nela por um tempo, aprendendo a existir sem estar sempre esperando pelo impacto. De qualquer forma, eu não vou olhar para trás. Obrigado por ouvir. Sério. Essa história não foi fácil de contar. Mas talvez alguém precisasse ouvir isso. Me diga nos comentários. Você acha que eu fiz a coisa certa? Você teria agido diferente?